A garota se encolheu na cama ao ouvir o som da maçaneta sendo girada. Seu estômago se contorceu em resposta ao medo que a tomou. A porta foi se abrindo, revelando aos poucos um homem de barriga volumosa e braços fortes. Ele usava uma camisa branca de malha com um emblema de posto de gasolina no bolso esquerdo. Uma camada de barba cerrada lhe recobria a papada, úmida de suor. Seus cabelos encaracolados e oleosos lhe davam uma aparência selvagem. Com a coberta puxada até o queixo, tentando manter-se imóvel, ela o viu adentrar o quarto, envolto no cheiro de álcool, suor e óleo de motor. Na semi-escuridão que toldava o quarto, ela podia ver que ele se aproximava. "A princesinha do papai tá dormindo?" perguntou ele, estendendo uma das mãos e arrancando o cobertor que a protegia. Ao ver o corpo da garota vestido com pijama simples, o homem passou a língua pelos lábios. Sua respiração ofegante e animalesca era assustadora. A garota se manteve em silêncio, fechando os olhos com força e pensando fixamente na mãe, que havia falecido há 1 ano após uma década de sofrimento nas mãos daquele homem asqueroso. As mãos imundas dele percorriam as pernas dela, ásperas e agressivas. Uma gota de saliva pingou dos lábios daquele homem direto na bochecha dela. A menina procurou se manter calada, enquanto metia a mão sobre o travesseiro, buscando pelo objeto deixado lá durante o dia, já que as visitas daquele homem ao seu quarto estavam se tornando cada vez mais frequentes. No momento em que ele se abaixou, olhando-a com aqueles olhos injetados, ela puxou o objeto, tentando atingi-lo na barriga. O homem saltou para trás ao ver o brilho da faca. A expressão dele mudou de maliciosa para enfurecida. "Solta isso, pirralha! Enlouqueceu?" Ajoelhada na cama, tomada de um misto de emoções, ela esbravejou pela primeira vez. "Sai de perto de mim, canalha!" O homem começou a rir. "Ou você solta essa faca e faz exatamente o que quero, ou você vai se machucar muito, menina." Corajosamente, a menina pulou da cama e investiu contra ele. Mas ao arriscar a primeira estocada, ele segurou seu braço e a torceu para trás. Uma onda de formigamento lhe subiu até o ombro e seus dedos sem força largaram a faca, que caiu no assoalho, quicando para o lado. Apertando ainda mais o punho, o homem a fez ajoelhar diante dele. Ao vê-la totalmente submissa, a obrigou a se deitar de bruços, cobrindo-a com seu corpo pesado e balofo. Com uma das mãos, ele apertava-lhe os seios e com a outra mantinha-lhe o braço torcido em agonia. Como de hábito, a jovem chorava baixinho. Em seus pensamentos, vislumbrava a imagem da mãe, sofredora e fraca, sendo espancada e traída por um homem que um dia havia jurado amá-la e protegê-la. Agora ele violentava a própria filha de apenas 15 anos. 10 minutos depois, ele deixou o quarto, abotoando as calças e resmungando. Estirada no chão, a garota sentia o sangue escorrer entre as coxas. Nos ombros e costas, os hematomas das mordidas latejavam, assim como as pontas dos seios machucadas a beliscões. A jovem tentou se levantar, porém não conseguiu. Todo seu corpo protestava em exaustão. Um pouco à frente na parede, viu seu reflexo no espelho de corpo inteiro. Seu rosto parecia uma máscara de cera. Estendeu a mão e pegou a faca. Sem pensar muito, passou a lâmina no pulso esquerdo. O sangue verteu livremente, pingando no chão. Trocou então a faca de mão, sentindo-se fraca. Cortou então o outro pulso. Esse corte não foi tão fundo. Ela precisou insistir até que visse o sangue borbulhando. Deitou-se de lado, olhando para a própria imagem no espelho, que aos poucos foi ficando embaçada. Tocou o cristal com os dedos, deixando 2 digitais vermelhas e úmidas. Em alguns minutos já não respirava mais. Joyce tirou os fones de ouvido quando o pai manobrou o carro, estacionando junto à guia, em frente a uma casa de alvenaria pintada de bege. "Chegamos", disse ele, parecendo animado.
Havia ali um pequeno gramado à frente, ainda com a placa amarela da imobiliária dizendo vendida. Quando desembarcou, Joyce ouviu a mãe dizendo: "Filha, me ajuda com o bebê?" Na cadeirinha, Leonardo brincava com um aviãozinho de plástico colorido. Joyce foi até o carro, soltou as tiras e pegou o menino nos seus braços. "Vem cá, pequeno, vem conhecer nossa nova casa." O bebê se aninhou ao sair do carro, olhando em volta. Joyce seguiu a mãe, que já caminhava para dentro do quintal, enquanto o pai arrancava a placa. "O que achou, filha?" perguntou ele. Joyce olhava sem saber o que respondia a ele, de modo que apenas lhe disse: "É legal, pai." Por fim, adentraram a casa. Apesar da faxina feita pelos funcionários da imobiliária, era possível ainda sentir no ar um leve odor de mofo, quase abafado pelos cheiros de desinfetante. No colo de Joyce, Leonardo bateu palmas com as mãozinhas rechonchudas, deixando cair o aviãozinho. "Você gostou da casa nova, né, filhinho?" perguntou o pai enquanto o bebê sorria, balançando-se nos braços da irmã. Eles vistoriaram a sala e a cozinha, que era simples e funcional. Em seguida foram até o quarto do casal, que era amplo e arejado devido à grande janela. Logo ao lado, um quarto pouco menor seria usado como cômodo de brinquedos do bebê e seguido pelo corredor, chegando ao quarto que seria de Joyce. Ao contrário dos outros cômodos, ele não cheirava desinfetante, mas havia um odor muito tênue, quase almiscarado. Na parede em frente havia um espelho de 1,5 metros com moldura trabalhada. "Olha isso", comentou o pai. "O antigo dono deve ter deixado para trás. Que moldura bonita." Joyce se aproximou e tocou com as pontas dos dedos. Nesse momento, Leonardo começou a chorar e espernear, como se algo o incomodasse. "O que foi, Léo?" O bebê, no entanto, seguiu com a gritaria, se acalmando somente quando a mãe o tomou nos braços e deixou aquele quarto. Sozinha com o pai, ainda olhando para o espelho, Joyce perguntou: "Nossa, o que será que ele tem?" "Não sei, não faço ideia. Deve estar estranhando o lugar." Abraçada ao pai, Joyce deixou o quarto e fechou a porta. A jovem estava cansada. Assim que a transportadora trouxe a mobília, ela e a mãe se dedicaram a organizar todas as coisas mais leves, enquanto o pai e os carregadores se ocupavam dos móveis e estofados. Sentado dentro do cercadinho, rodeado por diversos brinquedos coloridos, Leonardo observava a movimentação, fazendo ruídos sempre que via alguém da família passar carregando algo. Pareceu desconfiado quando um dos rapazes da transportadora tentou brincar com ele. Por vezes esticava o pescoço por cima da barra de proteção do cercadinho, olhava para os fundos do corredor na direção daquele quarto onde agora Joyce descansava. Interromperam as atividades após as 8 da noite, mas conseguiram adiantar bastante trabalho. Joyce guardou todas as roupas e calçados nos armários e arrumou os livros na prateleira. Sua coleção de CDs de rock com diversos discos de bandas como Kiss, AC/DC e Metallica ainda estavam nas caixas, mas ela já tinha conseguido que o pai anexasse as prateleiras às paredes, e ela mesma havia posicionado e instalado o aparelho de som. Estava ansiosa para ver aquela bagunça arrumada e chegar logo à segunda-feira, quando conheceria o novo colégio. Mesmo um pouco temerosa, tinha esperanças de que seria melhor que o anterior. Talvez nesse até conseguisse fazer amigos. Com isso em mente, virou-se de lado. Estava quase caindo no sono, quando seus olhos semicerrados viram que havia alguém parado diante do espelho. Era um vulto escuro, quase uma sombra. Assustada, Joyce saltou da cama, derrubou os cobertores e o livro que lia pouco antes. Mas já não havia ninguém diante do espelho. Convencida de que estava vendo coisas, Joyce ajeitou os cobertores e se deitou novamente, fechando os olhos. Em pouco tempo já estava dormindo. O dia de domingo não foi menos atarefado. Levantaram-se pouco antes das 8 da manhã, tomaram café rápido e logo estavam de volta à ativa. No quintal, as caixas de papelão desmontadas se empilhavam, prontas para serem descartadas.
Joyce finalmente organizou sua coleção de CDs. Concluiu a organização de seu quarto colocando nas paredes os pôsteres de suas bandas do coração. Por fim, às 4 da tarde, tudo já estava no devido lugar. Sentado no sofá da sala, Paulo bebia uma cerveja que a esposa havia acabado de lhe trazer ao voltar da cozinha. Sinto que seremos felizes aqui, meu amor, disse ele com um olhar pensativo. É claro que seremos, querido, afirmou Carme, sentando-se ao lado do marido. Leonardo cochilava no carrinho, segurando a chupeta entre os dentes. Joyce estava deitada no quarto relaxando. No aparelho, o CD do Nirvana chegava ao fim, mas ela estava com preguiça de se levantar para retirá-lo, de modo que protelou aquela tarefa. Com as mãos atrás da cabeça, a jovem se mantinha com os olhos fechados. De repente, do nada, uma lufada de ar pareceu descer do teto, arrepiando a pele de seus braços. Joyce abriu os olhos e se sentou. Olhou em todo o quarto, percebendo que o espelho estava embaçado, como se fosse coberto de vapor. Caminhou até ele e tocou a superfície, fazendo 2 riscos com os dedos. Sem saber o motivo, rabiscou. Olá? Então se virou na direção do rádio, apertando o botão de ejetar para retirar o CD. Depois de guardar o disco na caixa e recolocar junto aos outros no rack, virou-se novamente para o espelho. Nessa hora deu um grito. Rabiscado abaixo do seu olhar estava a palavra oi em resposta. Um calafrio percorreu a espinha da jovem, arrepiando-lhe os cabelos da nuca. Nervosa, ela seguiu de costas até a porta, deixando o quarto, caminhando apressadamente até a sala. Mãe, pai, por favor, venham! Joyce, fale baixo, seu irmão acabou de dormir, pediu o pai. A mãe se levantou e foi até a garota. O que houve? Ela perguntou. A menina olhava alternadamente para a mãe e para a porta do quarto sem conseguir dar uma resposta exata. O espelho, mãe, no espelho, limitava-se a dizer gaguejando. Sem entender, o pai levantou-se e seguiu até o quarto. Assim que ele passou, Joyce o seguiu. Quando chegaram, a superfície do espelho estava totalmente limpa, sem nenhum traço de vapor ou qualquer outro tipo de marca. O que tem de errado com o espelho, Joyce? Não sei, pai. Havia uma coisa escrita, uma palavra, eu juro. Nesse momento, ouviram o choro de Leonardo, que havia acabado de acordar. Você já tá grande para começar com essas maluquices, filha, comentou o pai antes de deixar o quarto. Joyce ficou parada no lugar sem entender e sentindo-se envergonhada. Aproximou-se devagar do espelho e ficou observando. Será que teria imaginado tudo aquilo? Seria possível? Cansada, vestiu o pijama e se deitou. Virou-se para a parede, não queria ver seu reflexo no espelho. Precisava dormir. Teria de acordar cedo para ir para a escola no dia seguinte.